Olá, boa noite, eu sou o irmão Rez e eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo e está escrito em Mateus capítulo 18, no versículo 20. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós aqui estamos em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome dos anjos e em nome do Espírito Santo para falar esse vídeo para você. E eu estou aqui juntamente com a irmã Ana Dark, minha esposa, e o tema dessa mensagem é esse: tenha fé nas Escrituras Sagradas para poder você entrar nos céus. Então eu e você, nós temos que ter fé, temos que crer nas Escrituras Sagradas, para nós podermos entrar no céu. Você vai ver no decorrer dessa leitura bíblica que eu vou fazer para você, como tem sentido o que eu estou falando para você. É ter fé nas Escrituras. Ter fé nas Escrituras é ter fé no Pai Celestial e no Filho Celestial, em Deus e em Jesus Cristo. Ter fé nas Escrituras Sagradas é você crer e ter fé no propósito de salvação, que é o Evangelho, o que Jesus fez por nós, né? Morreu na cruz e pregou o Evangelho, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e para nos salvar. Isso é o propósito de salvação. Agora eu quero mostrar para você em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, no versículo 5. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Um centurião era uma pessoa que era responsável e tinha autoridade sobre 100 soldados naquela época. E esse homem, tudo indica que ele não era de Israel, mas sim de Roma, esse centurião. E ele creu em Jesus, ele ouviu falar que Jesus estava curando, sarando, libertando, e ouviu falar da doutrina de Jesus Cristo. Quando ele ouviu, ele foi até Jesus. Ele era um centurião, era responsável por 100 soldados e tinha alguns que era responsável até por uma legião de soldados, que era 6.000 soldados na época. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Tudo, com certeza, esse centurião era um soldado romano, era um comandante que comandava 100 soldados ou até mesmo uma legião, 6.000 soldados. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então esse homem, ele tinha um criado na casa dele, e o criado que ele tinha na casa dele era paralítico, né, das pernas, ele não podia andar, e ele estava violentamente atormentado por tormentos, talvez fossem demônios, loucura que tinha na mente daquele homem. E veja que quando ele, o centurião, que era um homem de Roma, do exército de Roma, quando ele viu falar isto, ele foi até Jesus Cristo e falou isso para Jesus Cristo. Quer dizer que ele amava o criado dele. Ele queria ver o criado dele sarado, curado, andando para ajudar ele e a família dele. Ele amava aquele soldado. Por isso que ele foi até Jesus Cristo, para poder Jesus Cristo curar ele. Então faça o mesmo. Ame as pessoas, queira ver as pessoas curadas, saradas, libertas, queira ver as pessoas bem. Isso será muito bom para a sua saúde mental, física e espiritual e para a sua salvação no grande dia. No versículo 7, Jesus disse assim: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus falou. Quando Jesus viu que aquele centurião, ele sendo um centurião, um soldado, um comandante de 100 pessoas ou de uma legião de Roma, ele não era de Israel, mas era de Roma, e foi até ele com fé e disse isso para curar ali o criado dele. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus gostou, Jesus creu nele, Jesus olhou para ele e viu que ele estava amando o criado dele. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. É muito, muito forte isso, é muito bonito isso. E Jesus, o centurião falou, o centurião estava tendo tanta fé em Jesus e em Deus, tanta fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que ele disse assim. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, o meu criado sarará. Quer dizer que ele estava tendo tanta fé em Jesus, que Jesus, somente com uma palavra que Jesus dissesse ali quando ele estava frente a frente com Jesus, somente se Jesus dissesse uma palavra, o criado dele sarava, ia ser sarado. É isso que eu e você temos que ter.
Quando você for orar por seu familiar, por alguém, você diz: Jesus, eu creio que o Senhor pode curar, sarar, libertar, transformar aquela pessoa. Eu creio que o Senhor pode me curar, me libertar, Jesus. Me cura, me sara, me liberta em nome de Jesus. Que você ora por você e por alguém da sua família. Quando você faz isso, Jesus olha dos céus e Deus, Ele vai, cura e liberta as pessoas. Ele sara, Ele transforma, Ele vai nos transformar, vai nos sarar, vai nos libertar e vai permanecer e vai fazer com que nós permaneça libertos na presença dEle. Aí no versículo 9, pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. O centurião explicando, falando para Jesus. E Jesus, quando ele falou isso, Jesus falou isto para ele. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então veja que o centurião falou essas palavras e foi até Jesus com tanta fé que Jesus abriu a boca para os que o estavam seguindo ele e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer que ele não era de Israel, esse homem era de Roma, só que ele queria ver, ele creu em Jesus, ele creu no Cristo, ele creu no Salvador, que ele podia curar o criado dele. E Jesus falou no versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, através da fé dele ter fé em Jesus, ter fé em Jesus não é somente dizer que tem fé e que crê em Jesus, mas é aceitar, se batizar nas águas e pedir perdão por os pecados todos os dias que estiver cometido e renunciar para nós sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e com Deus e com Jesus Cristo e com os demais que estiverem no grande dia. Então tenha fé nas Escrituras Sagradas, no que Jesus falou. Se Jesus falou, tudo aquilo que Jesus falou, eu aconselho você a ler o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse e você passar a crer no que está escrito. Jesus falou amar o próximo, nós temos que amar. Jesus falou sobre perdoar, nós temos que perdoar. Jesus falou sobre renunciar, nós temos que renunciar. Jesus falou sobre se arrepender, nós temos que se arrepender. Jesus falou sobre ajudar, nós temos que ajudar. E isso vai fazer com que nós sente à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Só que em seguida ele falou algo: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Falando, Jesus se referindo ao Hades, ao inferno. Porque muitos dos filhos do reino de Israel daquela época e de outros reinos, não estavam tendo fé no que Jesus estava falando, não tinham fé no que Deus mandou Jesus falar, não tinham fé na lei de Deus, de Gênesis, no Torá, nas Escrituras Sagradas. O povo que era de outro território e os que eram do mesmo território não tinham fé. Essa palavra é uma palavra que é uma revelação do que está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas, muitos filhos do reino não estão tendo ali a fé nas Escrituras Sagradas. Os filhos do reino, os filhos, né, do reino, de todos os reinos, do reino da terra, do reino da terra. Então nós temos que ter fé para poder nós não ir para o lugar de ranger de dentes e de tormento. Se Jesus disse que você tem que amar o próximo, perdoar, ajudar, Jesus disse que você tem que orar, perdoar, liberar perdão, você tem que crer e fazer o que Jesus falou. Se eu e você nós não fazer o que Jesus falou, nós não crer na doutrina de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, infelizmente nós iremos para as trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus não quer que você vá para as trevas exterior. Jesus falou sobre isso para que você sente a mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então tenha fé nas Escrituras Sagradas para poder você entrar no céu. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Então vamos ser como o centurião de Roma. Ele creu em Jesus Cristo, ele creu que Jesus ia curar o criado dele, e ele não só passou a crer, mas ele passou a seguir a Jesus Cristo. Ele creu na doutrina de Jesus Cristo e passou a seguir Jesus Cristo. Isso foi muito bom, foi muito lindo. E o Jesus falou no versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou.
Entendeu? Foi muito forte a palavra no versículo 8, que ele diz que se ele dissesse somente uma palavra, Uai, seu app de vídeos curtos.